profeta Isaías. Oh, glória! Aleluia! Capítulo de número 40, vamos ler o verso 31. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço também ao pastor Edson, uma pessoa, nosso pastor presbítero João, que nos abençoe pela oportunidade, em nome de Jesus. Você encontrou o texto em Isaías 40, verso 31? Vamos ver. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pode se assentar, adorando e glorificando a Senhor. E enquanto Deus ali usava a Elisa, ela citou ali esse texto. E eu creio que Deus ele tem que trabalhar em nosso meio através dessa palavra para a glória dele. Eu creio que ele tem algo para tratar conosco. Eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E lembrando que, enquanto o Febrac adorava o Senhor, o louvor, além da medicina, eu já falei isso aqui uma meia dúzia de vezes, mas eu não canso de falar. Foi para a glória de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: nunca desista da sua família, nunca. Não importa se tem coração duro, se tem vício, se a sociedade fala que não tem jeito, nunca desista da sua família. Pois quando eu era jovem, não conhecia a palavra, a Danila, minha irmã, colocava esse louvor, o presbítero Antônio João, colocava lá no início e erguia o volume até no último, a caixinha aguentava, irmãos, ela colocava, limpava a casa e o louvor rolava. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Para você não desistir. Continua falando, continua colocando o louvor lá, mandando a mensagem, mandando aqueles textos, faz o que for preciso, mas não desista. Porque um dia eu ouvi ecoar esse louvor na minha medicina e entrou no meu coração. Entrou no meu coração. A palavra de Deus entrou no meu coração e, para a glória do Senhor, eu conheci esse evangelho que me transformou. Enquanto nós louvávamos, é sempre assim, irmãos. Todas as vezes que eu ouço, irmão Cátia, passa um filme na minha cabeça. Acho que todo mundo tem algum louvor assim, né? Tem alguma situação parecida. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus é bom. As misericórdias dele duram para sempre. Queridos, nós temos um texto, eu quero ser breve, em nome de Jesus. Nós temos um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo número 40. Eu só queria dar um panorama rápido em relação ao que o profeta está vivendo aqui, bem como o povo que estava ouvindo as profecias vindas de Deus através do profeta Isaías. O livro de Isaías, irmãos, ele é um livro onde o profeta Isaías estava falando com o povo de Judá. E o tempo não era um tempo bom ao ano, Gabriel. Era um tempo de crise. Era um tempo em que o povo de Deus, irmão Benedito, estava prestes a serem exilados no cativeiro babilônico. E em momentos difíceis da nossa vida, costumeiramente, o Senhor envia os seus profetas para falar conosco. O Senhor sempre envia a sua palavra para falar conosco. E dessa forma, quando Isaías profetizava, é usado por nosso Deus para falar com o povo de Judá em tempos de crise e também em tempos de afastamento de Deus. E logo após o exílio babilônico, que todos nós sabemos que foi um momento de extrema dificuldade, um momento em que o povo sofreu, presbítero Valdir, um momento em que o povo sofrendo, cresceu. E Isaías, quando ele profetizava, o capítulo número 1 do livro de Isaías, até o capítulo número 39, Isaías vai falar sobre o juízo para o povo. Ele vai profetizar para o povo
e também os chamando para o arrependimento. E aqui, algo já me chama a atenção. Isaías não fala pouco sobre juízo. Isaías não fala pouco sobre arrependimento. E está sendo cada vez mais escasso ouvirmos falar sobre juízo e sobre um chamado ao arrependimento. Se fosse diferente, Isaías falaria sobre juízo, sobre arrependimento, em meia dúzia de versículos, irmã Vitória. Mas não. Isaías fala do 1 ao 39, com aquele povo, a maldade de Deus sobre juízo e sobre arrependimento. E nos tempos atuais, é muito importante que a palavra alcance os pecadores, falando sobre o que Isaías falava para o povo que estava em um tempo de crise e um tempo de afastamento de Deus, acerca de juízo e um chamado para o arrependimento. A irmã Nádia, certa feita, disse que a igreja está saturada de papinha e precisa de comida, de gente grande. E Isaías estava dando uma comida de girafa para o povo de Deus, falando no 1 ao 39 acerca do juízo e chamando eles para o arrependimento. O que você está querendo dizer, evangelista Fábio, nessa noite? Certa feita, Deus também usou a vida do pastor Rodrigo para dizer que a igreja da atualidade, e quando esses profetas falam isso, não é somente essas 4 paredes, não, é a igreja da atualidade, está precisando parar de ouvir aqueles que sentam num banquinho de madeira e estão falando daquele Deus que é só um Deus bonzinho, que é só um Deus que vai ser aquele Deus mimizinho, aquele Deus que te carrega no colo. Mas o livro de Isaías, evangelista Danila, não mostra isso. Ele mostra um Deus que está chamando o pecador para se converter. Chamando ao arrependimento. Antes do exílio, e por algumas vezes é difícil de entender que um profeta que ouve a voz de Deus e obedece a Deus profetiza para um povo que está prestes a viver um momento difícil, de dificuldade, um momento longo, ainda ser odiado. É difícil entender isso. Mas Deus, Ele jamais irá errar quando Ele enviar um profeta para falar. Quando Ele enviar alguém com a palavra. Ele não vai errar nisso. É nós que nos acovardamos às vezes, mas Ele não vai errar. E a partir do verso, aliás, do capítulo 40, o livro de Isaías vai tratar de alguns outros assuntos, como o consolo, a esperança e a promessa de restauração. Então Isaías, ele fala do juízo, do chamado ao arrependimento, do 1 ao 39, e agora do 40 para frente, irmã Adriana Ernesto, ele vai falar sobre o consolo. Ou seja, Deus, ele é o Deus que vai chamar para o juízo, é o Deus que vai mostrar para a igreja atual que existe sim o juízo. E esse negócio de viver a vida desenfreado não se encaixa aos preceitos de Deus. Mostrar que viver uma vida como a gente quer não se encaixa no que Ele nos ensina na verdade.
eu necessitar. Ele tem consolo para mim. Eu não estou sozinho. Eu vou passar a dificuldade, mas eu vou passar dando glória. Eu vou passar dando aleluia. Eu vou passar adorando a Ele, porque Ele é o consolo. Isaías vai falar no 40 ao 66 também acerca da esperança. Esperança é esperar por algo que você sabe que vai acontecer. Preste atenção nisso aqui. O presbítero Antônio João, ele foi meu gestor durante 2 anos e meio. E às vezes eu estava desesperado. E ele falava: Fabiano, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Ele tinha esperança no que ele estava fazendo e falando. Portanto, quando o Isaías vai falar acerca do consolo, ele também vai falar acerca da esperança. O que isso quer dizer? Povo de Judá, preste atenção. O consolo é o nosso Deus, e Ele também é o Deus da esperança. Fique esperando e confie no Senhor, porque a promessa dele ainda não morreu. Ele prometeu. Esperança é esperar, sabendo que algum dia vai acontecer. E a igreja, aleluia, está aqui nessa noite reunida, tem uma esperança. Sabe qual é a esperança? A esperança de morar no céu. A esperança, Rogério, de conquistar a coroa incorruptível. A esperança de caminhar pelas ruas da nova Jerusalém do céu. A esperança. Nós sabemos que vai acontecer. E também no 40 ao 66 ele vai falar sobre a promessa de restauração, está vendo? Então, povo, espera aí. Calma. Espera. Que a promessa da restauração vai chegar. O exílio é necessário, presbítero Antônio Ernesto. Mas espere com esperança. Que a promessa da restauração é Ele já vai chegar. Ela vai chegar. Nós somos seres humanos. Nós somos carne e osso. Nós nos desesperamos mesmo. Aí Deus manda a palavra dele que hoje está falando conosco, dizendo: está ouvindo o juízo, está ouvindo o chamado para arrependimento. Ele tem consolo. Fica esperando, esperançoso, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia. E no capítulo número 40, onde nós lemos, é o início das mensagens de consolo, e onde Deus ele reafirma o seu poder, o seu cuidado, e também no final a promessa da renovação para os que confiam nele. E é onde nós lemos o verso número 30. Aqui entra esse momento do livro de Isaías. E nós lemos o 31 que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu quero expor aqui com a igreja, em nome de Jesus, me permita, acerca desse pedaço do verso 31 que nós lemos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Onde nós podemos entender que esperar é sinônimo de confiar, meu cristiano. Eu vou repetir: esperar é sinônimo de confiar. Você já percebeu que quando nós não conseguimos esperar, só dá ruim? É assim. Esperar é sinônimo de confiar. Então eu quis dizer que basta poder entrar nessa palavra. Está doendo esperar? Continue. Está difícil esperar? Calma, continua. Mas o evangelista fala: esperar é difícil, mas eu sei que é. Mas esperar, igreja, é sinônimo de confiar. Não tem como desconfiar do Deus que fez a promessa. Deixar de esperar, evangelista, é desconfiar. Não precisa
a espera. E quem espera em Deus, escute isso aqui, não fica parado sem esperança. Quem espera em Deus não fica parado sem esperança, mas permanece crendo, mesmo sem ver ainda o cumprimento da promessa. Aleluia! Uma irmãzinha evangélica pentecostal tinha um esposo chamado Jorge, e o esposo vivia bêbado nas ruas da cidade, bêbado, uma situação deplorável. E a irmã recebeu a visita na casa, e antes da visita ir embora, meu Cristiano, ela falava: por gentileza, vem cá, ia no quarto do casal, abria o guarda-roupa, pegava um terno dentro do plástico, no cabide, e mostrava. O que é isso? Esse é o terno do Jorge. Como assim? Jorge está lá no terno bêbado. Jorge está lá caído na sarjeta. Esse terno é do Jorge. Quando ele virar pastor, esse vai ser o terno do meu esposo. Esse terno que ele vai usar. Passaram-se os anos. Jorge conhece a Cristo, se converte e vira um exílio pastor, cuidando do passo para as ovelhas passarem, meu Cristiano. E ele vai vestir aquele terno onde a sua esposa perseverou, esperou e exalou confiança no Deus da promessa. É muito forte essa firma, Larissa. É testemunhar algo que ainda nem aconteceu. Como é que pode isso? A fé é crer naquilo que você vê. Ela tem fé. E aqui, quando nós lemos, nós entendemos que quem esperava em Deus não ficava parado sem esperança, mas permanecia crendo, permanece crendo, mesmo sem ver ainda o cumprimento da promessa. E sabe o que eu sou comigo? Ficar parado. Eu vou compartilhar com você em nome de Jesus. Aleluia. Ficar parado é quando Deus se calou, meu Cristiano. Irmã Marli, é quando Deus, Ele fez a promessa lá em 2005, mas ainda não cumpriu. Aí a gente está sendo, ao invés de se ouvir, está sendo bode, querendo passar na frente da promessa de Deus, fazendo as nossas mãos, exalando desconfiança no Deus da promessa. Aí sabe o que acontece? Além de fazer isso, a gente não se movimenta, fica parado. Não vai para o culto, arruma desculpa para tudo, não vai na evangelista, não vai na aula, não vai no ensaio, só arruma muleta, não se movimenta, fica parado, irmão Jaime, parado, estagnado. E aí, quando as coisas não acontecem, acha alguém para culpar ainda, para piorar. Misericórdia. Quem espera em Deus não fica parado sem esperança, se movimenta. O que você quer dizer, Rodrigo? Meu Deus, vou trocar de roupa, vai começar o culto. O Rodrigo fala: não anda, vamos, vai começar o culto. Eu tenho que ir lá adorar, eu tenho que ir para o ensaio dos farões. Acabou de falar, deixa eu ir lá, que eu tenho que fazer a aula, a escola, eu tenho que trabalhar com o Senhor. Aí vem a irmã Cristiane, prepara uma aula, vai na escola bíblica, é se movimentar para o reino de Deus, não fica parado, murmurando, reclamando. Eu sou o primeiro, eu vou sair me movimentando hoje, eu não sei você. Eu vou sair mexendo hoje aqui, em nome de Jesus. Aleluia. E ele vai dizendo que eles renovarão as suas forças. E interessante que o renovar, irmãos, eu não sei hebraico, tá? É só, eu fiz aqui uma pesquisa bíblica e eu, por meio, isso eu não estou no meu coração de trazer, tá? Eu não entendo hebraico, mas eu só quero dizer isso aqui, porque o Senhor tocou no meu coração para fazer. Renovar no hebraico quer dizer shalaf. Traz a ideia e o significado de substituição. Substituir. Deus, Ele não tem força reciclada para mim e para você. Ele tem força nova. Para tirar aquela força que está acabando no lugar e não reciclar ela. Trazer uma
uma força nova para nós hoje. Aleluia. Ainda que o fardo seja pesado, há um renovo que está descendo do céu para mim e para a sua vida. Há um renovo que está descendo do céu para mim e para a sua vida. E aí continua dizendo assim: subirão com asas como águias. Eu quero fazer uma pausa aqui e pedir a sua atenção. Fique tranquilo que eu não vou contar a história da águia que vai na montanha e quebra o bico. Não, fique tranquilo. Irmãos, a águia, ela vai, o profeta Isaías, ele faz uma alusão entre o povo de Deus para com a águia. E o fato é que a águia, ela enfrenta tempestades, mesmo assim ela continua subindo acima das nuvens que estão derramando a tempestade. Ela voa. Pode estar chovendo e trovejando, irmão Moisés. A águia voa e ela alcança lugares altos. A águia também não foge da luta. A águia usa o vento ao seu favor. Mano, é lindo, meu Senhor. vou dizer isso aqui. Coisa linda. Mas fui mandado embora, que isso? Sou servo de Deus. Use esse vento ao seu favor. Ah, não está acontecendo como eu queria. Chega, chorou. Faça como a águia. Abra as asas e use o vento ao seu favor. O vento está soprando. Aleluia, o vento está soprando. Voa, pega o rasante, pega o vácuo do vento e usa ao seu favor. Porque Deus tem algo para mostrar e te ensinar no meio desse Deus falou comigo assim: vai ter gente lá que está reclamando do vento que eu estou mandando. Fala para eles começar a olhar o vento com outros olhos, começar a abrir a asa e aproveitar o vento e alcançar voos mais longos, porque eles estão me ensinando. É Deus que falando. Eu creio que Ele está falando com alguém aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, pastor Rodrigo, seria: não perca a fé. Não perca a sua fé. Deus, Ele quer te levantar em novas alturas, alturas que você jamais imaginou. Jamais imaginou. Portanto, use esses ventos, até quando eles forem encontrados, com um impulso para voar mais alto. Vou repetir. Use o vento, mesmo que for contrário, para voar mais alto. E ele continua dizendo assim: correrão e não se cansarão. Isaías está falando de uma atleta aqui, especificamente? Claro que não, ele está falando do povo de Deus. Tá? Ele está falando do povo de Deus. Porém, ele usa essa forma de ilustrar: correrão e não se cansarão. Como pode alguém correr e não se cansar? Ainda mais a gente que está fora de fome. Correr uma quadra, por exemplo, está com a língua de fora já cansado. Por que Isaías usa dessa forma, evangelista Fábio? Para falar que em momentos da vida da sua vida, da caminhada com Deus, vai ser necessária velocidade. Vai ser sim. As coisas vão acontecer rápido. Mas como assim? Evangelista Fábio, as coisas podem sim acontecer rápido comigo e com você. O batismo pode ser rápido? Pode. Você pode começar a louvar rápido? Pode. Você pode começar a tocar bateria rápido? Pode também. Você pode começar a fazer a obra de Deus rápido? Pode. Sem dúvida nenhuma. O seu esforço assim entrega. Agora, Deus ele promete que, mesmo correndo atrás da obra de Deus, nós não seremos consumidos pelo cansaço. Você entendeu? Aleluia. Correndo atrás de Deus, nós não
forma literal, o cansaço também não. Sabe o que quer dizer o cansaço? É o desânimo. É aquele que não quer mais nada, está parado. Desde que você esteja correndo atrás de Cristo, Ele vai te conservar. Ele vai conservar os seus pilões. Ele vai te conservar na corrida. E você não vai ser consumido pelo cansaço espiritual. Ele continua caminhando e não se fadigarão. Qual é a diferença, pregador? A diferença é que às vezes no caminho de Deus vai ser necessário correr, irmã Rosana, mas vai ter vezes que vai ser necessário caminhar. Vai ter hora que vai ser necessário correr, vai ser rápido o que Deus tem, mas a velocidade com que Deus trabalha na vida do Fábio não é a mesma velocidade que Deus trabalha na vida da Cauane. Não compare o que Deus tem para o seu irmão, porque o que ele tem é individual. Que vai ser necessário correr sim, mas não se compare, porque Deus vai trabalhar extraordinário e único na minha e na sua vida. Vai ter momento que não vão dar oportunidade para nós. Vai ter momento que nós não vamos ter a oportunidade de tocar um instrumento, de ministrar uma aula, de ficar no computador, ou então de pregar, de louvar, de fazer algo na obra de Deus. Mas entenda que a caminhada não é minha, é dele. A caminhada não é sua, é dele. Então se ele está mandando andar devagarzinho, caminha aí, Fabião. Calma aí, não tem algo preparado para você. Caminha, vai dar um passinho atrás do outro, que eu sou o dono da promessa. Caminha, porque ele é fiel para concretizar. Uns podem correr, você pode caminhar, não tem problema nenhum. Eu vou entender, o alvo a chegar é o mesmo, é o céu. Aleluia, é o céu. Cada um tem a sua velocidade. Louvado seja Deus, não perca a fé. A fidelidade nas pequenas coisas, nos dias comuns, é onde Deus pode, Deus esquecer. Escuta isso aqui. Como assim fidelidade, pregador? Fidelidade de Deus falar para você, caminha aí, não passa um atrás do outro. E aí você vê seu irmão do lado, correndo, lá na frente já, e você olhar e falar, ô Senhor, eu preciso ser fiel na sua promessa, Senhor. Eu estou avançando devagarzinho, mas eu estou avançando. Eu estou lendo a Bíblia devagarzinho, mas eu estou melhor do que ontem. Eu estou aqui treinando para louvar, estou fazendo canto, mas eu estou melhor do que ontem. Eu estou estudando a palavra para pregar, mas eu estou melhor do que ontem. Eu não estou parado. A fidelidade nas pequenas coisas, presbítero Antônio João. Isso aqui é muito poderoso, porque ele nos ensina grandes lições nas pequenas coisas. E eu vou para o final agora, para finalizar a mensagem. Eu vou para a conclusão. A mensagem de Isaías, igreja, ela é simples, mas ela é poderosa. Espere em Deus, confia nele, persevere, mesmo cansado, pois a promessa dele, ela vai se cumprir. O povo foi exilado, sempre foi exilado, mas aqueles que esperaram com paciência no Senhor tiveram as suas forças renovadas. Aqueles que esperaram com paciência no Senhor, eles subiram com asas como águias, eles correram e não se cansaram, eles também caminharam e não se fadigaram. O segredo dessa mensagem hoje é: não perca a fé no Deus da promessa. Não se perca no caminho da espera. Louvado seja Deus, porque o que Ele prometeu, igreja, vai chegar um dia. Ele vai. Você que crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte. Mas é tudo Senhor, em nome de Deus. Irmãos, eu quero fazer aqui um apelo em nome de Jesus. Se porventura tem alguém aqui que já cansou de ficar parado, já cansou de ficar estagnado, ou se você estava pensando
em tomar as rédeas da sua história por você mesmo e tirar das mãos de Deus. É um momento, é uma noite aceitável. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu fiel e único Salvador, você vai se direcionar até aqui à frente, em nome de Jesus. Ou você que deu um tempo, que por algum motivo algo aconteceu na sua vida, e você deu um tempo para você estar aqui hoje, Deus te trouxe aqui. Você quer reconciliar com Cristo, venha aqui na frente também, em nome de Jesus. Enquanto você pensa, eu quero dar os avisos aqui. Logo em seguida, eu vou estar entregando ao presbítero John, que vai fazer o encerramento desse culto, desse trabalho, em nome de Jesus. Irmãos, na terça-feira, a oração aqui na igreja às 19h30. Na quarta-feira, o culto de comunicação às 19h30. Na sexta-feira, culto com a Membrac às 19h30. Culto com a segurança da sexta-feira. No sábado, batismo e ceia regional na cidade de Botucatu. Vai começar às 19h. Tinham 6 pessoas. 6 pessoas da nossa congregação para batizar. Glória a Deus. 6 pessoas. Tem 6 pessoas, muito bem colocado, por exemplo. Tem 6 pessoas, irmãos, para batizar. 6 pessoas que vão morrer para o mundo e nascer para Cristo e viver uma vida em Cristo para a glória de Deus. Irmãos, no domingo, no culto de Santa Ceia, às 19h, o último aviso. Falei com o pastor Edson e ele pediu para falar com vocês, para que você que puder, amanhã, antes da 1h, puder ir para Botucatu para apoiar o nosso querido pastor Gustavo Serrano acerca da perda que ele teve da mãe dele, que faleceu. O pastor Edson pediu para convidar os amados irmãos, você que puder estar lá para apoiar o pastor Gustavo. A mãe dele será enterrada às 13h. Quem quiser, onde? O pastor Edson ele não deu mais detalhes, mas eu vou colocar mais informações lá das pessoas que vão, e se tiver calor você vai poder ir também. Já vou deixar aqui bem claro, e comigo vão ter aí 4 vagas, tá? Você que quiser ir comigo, é só entrar em contato em nome de Jesus. Dessa forma, alguém está pronto e preparado para entregar a sua vida para Jesus essa noite, ou para se reconciliar com Cristo? Se não tiver ninguém, irmãos, eu vou passar aqui ao presbítero João, que vai encerrar esse culto. Dessa forma, agradeço a minha rica comunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra poderosa, né? Culto maravilhoso, palavra maravilhosa, Deus trabalhando grandemente em nosso meio. Quantos estão saindo aqui nessa noite? Sem voz, mas estou levando a minha missa. Glória a Deus. Queria agradecer aos visitantes, que Deus abençoe a vida de cada um, e em nome de Jesus, que Deus conceda mais oportunidades de vocês estarem conosco. Amém? Louvado seja Deus. Vamos por de pé. Senhor meu Deus, muito obrigado por este culto. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, por o Senhor, Pai, se fazer presente no nosso meio, trabalhar, Pai, da forma que o Senhor trabalhou nesta noite. Eu só tenho a te agradecer e engrandecer o teu santo nome. Eu creio que em nome de Jesus, Pai, nós